Bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Sou Carol Flaviano, essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. Então, se você está aqui, viu aí o tema da live, o tema da live de hoje é: um pensamento pode te ajudar a salvar o casamento. Como assim, Carol? Um pensamento é capaz de me ajudar a salvar o meu casamento. Vou explicar aqui para vocês o que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre ser positivo, ser mais otimista do que pessimista quando relação ao casamento, com relação ao casamento e com relação a todos os aspectos da nossa vida. Ser pessimista faz com que a gente acabe paralisando na vida. Olhar sempre o copo meio vazio faz com que a gente não consiga alcançar as coisas que a gente mais deseja, sejam as mais simples como as mais grandiosas. Então, por isso que a gente vai falar sobre isso aqui, que é uma oportunidade, sim, de você encontrar meios para salvar o casamento. O que é a positividade, então, afinal de contas? A positividade é quando você consegue encontrar, quando você consegue tirar algo de bom de uma situação difícil. É fácil ser positivo quando tá tudo bem, não é? É fácil ser positivo quando o casamento tá indo bem, quando o seu marido é super atencioso com você, quando tudo tá indo bem na sua vida, você tá saudável, seu marido, né, te trata bem, fala que te ama, é carinhoso, é atencioso, é muito fácil ser positiva, ser otimista assim. Agora, você mostra que é otimista, você mostra que é uma pessoa que realmente enxerga a vida sempre com um óculos mais para o positivo. Você mostra isso quando você está no meio de uma crise, quando você está passando por meio de desafios, aí sim você consegue tirar algo bom dessa situação. Isso é nesse momento que você consegue mostrar se é uma pessoa positiva ou se é uma pessoa negativa, tá? É quando você está passando por desafios. É quando você encontra oportunidades no meio dessas crises, tá? Tem até uma frase que eu gosto muito e eu sempre uso, que é de um jornalista, né? Ele já é falecido, mas na época que ele entrevistava pessoas, ele fez um projeto em que 20 anos ele passou entrevistando dezenas, olha, eu diria centenas aí de pessoas que alcançaram muito sucesso na vida, que é o Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele é autor de vários livros, existem vários livros de sucesso dele. E na época, para ele escrever esses livros, antes dele escrever, ele fez uma pesquisa, sabe? Uma pesquisa com diversas pessoas de sucesso e qual que é a frase que ele sempre traz, né? De reflexão que ficou e de essência que ele tirou dessas conversas com essas pessoas de sucesso. A frase é a seguinte: todo fracasso, toda derrota, ela traz consigo a semente de um benefício maior ou equivalente. Vou falar de novo. Se você quiser, anota isso, porque isso é muito poderoso. Todo fracasso ou derrota, ela traz consigo a semente de um benefício maior ou equivalente. O que isso significa? Significa que toda aparente derrota que você tem aí na sua vida, toda a crise que você está passando, ela traz junto, não tem como não ser assim, sabe? É quase que uma lei. Ela traz consigo o benefício maior ou pelo menos igual ao fracasso, entende? Então, assim, nunca um fracasso ou uma crise na sua vida, ela vai existir para te deixar pior do que você está. Se você aprender a olhar por essa ótica. Agora, quando você olha pela ótica de uma pessoa negativa, de uma pessoa que é muito influenciada por pensamentos, sentimentos, emoções negativas, você é uma pessoa que se torna pessimista e não consegue enxergar a beleza que vem depois de uma tempestade, sabe? Você fica presa ali na tempestade, você não consegue enxergar o que vem depois. Então, ser positivo, você mostra que é positivo nessas situações, tá? Só que algumas pessoas confundem a positividade com alienação.
A positividade é quando você enxerga a realidade, né, tal qual ela é, você consegue enxergar que você está no meio de uma crise, mas você busca maneiras de encontrar uma solução para sair dessa crise. Isso é ser positivo. Então, por exemplo, o marido está distante, ou o marido diz que não te ama mais, ou se o seu marido foi embora de casa, ou está dizendo que vai embora porque não te ama mais. Isso é uma crise, né? Então, ser positiva é quando você enxerga essa realidade que você está em crise no casamento, só que você busca maneiras de resolver esse problema. Isso é ser positivo. E o que é ser alienado? Que as pessoas acabam confundindo muito e tem muita gente que vive nessa alienação. Viver alienado é você viver numa falsa realidade, ou seja, você nega a crise. Você nega que a crise está na sua vida. E aí você finge que aquilo não está acontecendo ali. É como se você contasse uma história dentro da sua cabeça, e dizendo que aquilo não é tão grave assim, sabe? Então, é isso que você faz quando você é uma pessoa alienada. Não é que você é otimista ou que pensa, né, positivo. Não, você é uma pessoa que está negando a sua realidade. Você está fingindo que nada está acontecendo. Por exemplo, seu casamento está em crise e aí você não olha para isso, você muda, né? Você tira o seu olho desse furacão e você foca os seus olhos ali em outras coisas, como por exemplo, você foca em cuidar dos filhos, ou você foca em cuidar do trabalho, ou você fala, ah, eu vou cuidar da minha saúde, vou fingir que isso aqui não tá acontecendo. Isso é alienação, tá? Só para vocês entenderem. E aí, agora a gente vai falar sobre o porquê. Por que ser positivo, por que você ter essa característica diante das crises vai te ajudar a salvar o seu casamento. Vamos falar sobre isso agora. Primeiro, quando você é uma pessoa positiva, você consegue encontrar meios para solucionar os problemas. Então, o que acontece? Uma pessoa que é positiva, ela está acostumada a buscar solução para os problemas. Já a pessoa pessimista, ela está acostumada a buscar problema para soluções, né? Então, você diante de um problema, se é uma pessoa otimista, né? Se é uma pessoa que pensa aí positivo, se você é mais positiva, você viu um problema, você já vai em busca de resolver. Agora, se você é uma pessoa mais negativa, se alguém te oferece ali alguma solução, você já acha um problema para aquela solução, tá? E isso, gente, você desenvolver esse olhar e esse emocional, esse equilíbrio emocional para resolver problemas, isso não é algo que, eu não consigo ser assim. Não, não é. Isso é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver, tá? E por quê? Você ser positivo te ajuda a salvar o casamento. Por que encontrar meios de sempre solucionar os problemas te ajuda a salvar o casamento? Porque isso vai fazer com que, de fato, vocês consigam sair dessa crise. Porque você vai estar sempre ali buscando resolver o problema. Ó, para vocês terem uma ideia, isso aconteceu comigo no meu casamento. Quando o Pedro nasceu, a gente estava na maternidade, o nosso primeiro filho, e a gente achou, eu e o Wellington, que a gente ia chegar lá e que a enfermeira ia vir trocar ele no primeiro dia. A gente não achou que seria a gente. Aí a enfermeira chegou e falou: vocês trocaram ele? A gente falou: não, a gente achou que você ia vir. Ela falou: não, vocês podem trocar. E aí, quando a gente foi tirar lá a fralda, né? Primeira vez, a gente só tinha visto no curso da maternidade. Ele tava todo cheio de cocô. Até as costinhas dele estavam cheias de cocô. A gente falou, e agora, né? E eu operada, porque eu fiz cesárea, e o Wellington começou ali a mexer, né? Trocar. E aí, quando eu vi a falta de habilidade dele, naquele momento, eu vi e já me veio na cabeça, meu Deus, olha o que ele tá fazendo, tá frio, ele tá demorando para trocar o Pedro pode ficar doente, eu não posso ajudar porque eu tô
com a cesárea aqui. Na hora já começou a me vir um misto de sentimento, um misto de emoção, e eu percebi que eu tava vendo só as coisas ruins. Aí, nesse momento, o que eu fiz? Falei, não, a gente precisa resolver isso, né? Precisa fazer alguma coisa. E aí, na hora me veio, falei, vamos tentar trabalhar em equipe. Aí, o que a gente fez? Eu pegava o algodão, colocava na torneira, ele pegava o algodão, passava no Pedro, eu abria o lixinho, ele colocava o lixinho. Foi muito engraçado, porque parecia uma produção, sabe? E no final, a gente riu disso, no final foi engraçado até. Mas por que depois, né, que a gente passou por isso, foi algo engraçado, que a gente riu depois e que foi legal? Porque no momento, em vez de eu ficar focando no que o Wellington estava fazendo de errado, nesse momento eu mudei, virei a chavinha do pensamento para trazer essa atitude mais otimista, essa atitude mais positiva e foquei no que eu podia fazer ali para ajudar. E foi aí que a gente começou a fazer o trabalho de equipe. Então, entenda, eu não fui ajudar o Wellington com aquele pensamento de que ele estava fazendo tudo errado e que eu tinha que ajudar mesmo operada. Porque isso, gente, se eu tivesse feito isso, isso teria influenciado no modo que eu estava ali manuseando as coisas. O pensamento ruim, o pensamento negativo e esse sentimento de raiva, de insatisfação com o que está acontecendo ali, ele faz com que os nossos comportamentos, eles sejam muito... muito de acordo com esse tipo de emoção. A gente não consegue fingir, por mais que a gente tente, a gente não consegue fingir. Então, eu estaria bufando se eu tivesse com esse pensamento, eu estaria pé da vida, eu estaria ali olhando pro ar-condicionado, brava, eu estaria nem olhando para a cara dele. O Wellington já sabe, quando eu tô brava, eu paro de olhar para ele, eu não ia conseguir olhar para ele, entende? Então, isso ia criar um clima de tensão. Só que, quando eu foquei na solução, quando eu foquei no que eu podia fazer, isso mudou o meu sentimento. Por isso que às vezes a gente fala, nossa, eu tô com um sentimento ruim, eu não consigo me livrar dele. É porque a gente precisa mudar o que causou esse sentimento, que foi justamente o pensamento, tá? Muitas vezes a gente não tem esse entendimento. E aí, quando eu mudei esse pensamento, falei, não, eu preciso ajudar. Nós dois não temos habilidade e a gente precisa se ajudar. Por mais que eu não consiga fazer muita coisa por conta da operação, eu vou ajudar da maneira que eu posso, e deu certo, e hoje a gente ri disso, foi uma memória gostosa que foi criada no nosso relacionamento, na nossa família, entende? Teve várias situações dessas depois que o Pedro nasceu, principalmente quando tem criança nova, e o que eu percebo de casais, eu converso com muitas mulheres, eu percebo que tem muitos casais que quando o bebê nasce, e tem essa fase desafiadora, é o momento que o casal mais se afasta. Não sei se já aconteceu com alguma de vocês aí, mas nessa época, quando o meu casamento eu já tinha aprendido tudo que eu aprendi, ensino minhas alunas dentro do programa Elo no Lar, eu já tinha aprendido. Então, eu já tinha noção do quanto as reações, o quanto o sentimento ruim poderia influenciar na minha reação e como fazer para reverter aquilo. Então, em vez da maternidade afastar eu e o Wellington, foi muito pelo contrário, porque foi uma fase muito desafiadora. E foi nessa fase desafiadora que a gente mais se uniu. Entende? Então, olha só como a crise, né, esse desafio que foi o início ali da maternidade, ele veio para o meu casamento como um bálsamo. Ele veio para o meu casamento como uma restauração de fato. Foi ali, naquele momento, que eu percebi que eu tinha conseguido restaurar meu casamento de fato. Porque a gente estava conseguindo lidar com um desafio de uma maneira que a gente nunca lidou antes. Por quê? Porque antes a gente mal conversava, porque antes eu reagia quando eu via alguma coisa que eu considerava errada. Eu não conseguia controlar as minhas emoções, eu não conseguia me segurar de não falar, eu não conseguia mudar, ou se eu tentava fingir, eu não conseguia disfarçar. Tá? Então, olha só como você estar passando por um desafio e você buscar maneiras de solucionar esse desafio te traz um benefício, assim como o Napoleão Hill comprovou pra gente, igual ou maior, tá? E aí, essa é uma das vantagens de ter essa atitude mais positiva. Uma outra vantagem é que você
quando tem essa atitude positiva, você não desanima diante de qualquer crise. Por quê? Por que isso acontece? Quando você é uma pessoa mais pessimista, quando você é uma pessoa mais negativa, a crise ela vem, e o que você faz no momento dessa crise se você for uma pessoa negativa? Você reclama, você vai achar ruim, não é isso? É isso que a gente faz se a gente é negativo. A gente vai reclamar e aí isso vai impedir a gente de agir. E aí esse impedimento de agir, essa paralisação, vai fazer com que a crise ela permaneça. Entende? Então, quando você tem uma atitude positiva, o que você faz na sua atitude negativa? Quando você tem uma atitude positiva, o que você faz no meio das crises? Você vai sempre atrás da solução. É sempre atrás da solução. E quando você vai atrás da solução, você está sempre ali, ó, em movimento. Porque, gente, ó, para pensar. O casamento, não existe uma estabilidade do casamento. Ou você está em movimento para que o seu casamento ele melhore, ou se você acha que tá tudo bem e que não tem nada a ser feito, ele não vai ficar assim, ó, paradinho. Ele vai cair. Não existe estabilidade no casamento se você não tá todos os dias trabalhando pelo seu casamento. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês, tá? Então, se você, diante da crise, né? Se quando tá tudo bem, já não é, você não pode negligenciar, imagina diante da crise, você ficar paralisada. O que vai acontecer com esse casamento? Ele vai diminuir, 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 ele vai aumentar as crises, vai afastar vocês, e o divórcio aí é questão de tempo, tá? Então, você ser positiva faz com que você não desanime diante das crises, porque você vai estar sempre buscando uma solução, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui me assistindo hoje. Buscando uma solução, buscando uma alternativa, buscando uma saída para a crise que o casamento chegou, tá? Uma outra... só para exemplificar aqui para vocês, né? Você não desanimar diante de qualquer crise. Algo que aconteceu comigo no meu... Depois, né, que eu passei por esse processo de restauração do meu casamento, foi um problema que eu tive com o meu pai. O meu pai, ele teve câncer de útero, né? De útero é bom, de intestino. E quando eu fiquei sabendo, no dia que eu fiquei sabendo, o médico falou: olha, corre, porque isso daqui ocupou 90% da luz do intestino do seu pai. Então, ele precisa operar para ontem. Então, olha, isso é uma crise que se instalou. Era um câncer, era urgente, e eu tinha duas coisas para fazer. Ou eu desanimava, lamentava e paralisava, ou eu agia, ou eu buscava uma maneira de resolver. Entende? Então, o que eu fiz? Nesse momento, eu não podia me desesperar. Nesse momento, eu não podia cair, me lamentar e sofrer. Nesse momento, eu precisei procurar alternativas para que ele conseguisse fazer essa cirurgia o mais rápido possível. E foi exatamente o que eu fiz. Tinha a questão do convênio, mas o convênio, ele teria que internar, o médico me explicou, né? O médico que fez a colonoscopia dele. Ele teria que internar, ele teria que esperar passar por uma avaliação para marcar a cirurgia, e é convênio, hein? Não era nem público. Então, assim, ia demorar, sei lá, mais de 20 dias para poder comprovar que precisava mesmo. Então, essa possibilidade eu tive que descartar. Então, olha como eu tive que deixar a emoção de lado para buscar soluções. Aí fui procurar o particular. O médico particular, que era o que tratava ele, cobrava 50 mil reais. Pra gente não dava para pagar isso daí. E aí eu fui buscar outras opções. Então, eu liguei para o médico dele, que fez a colonoscopia, um outro médico que fez a colonoscopia. E ele me falou, quando eu liguei para ele, ele falou: olha, a gente faz cirurgia também. E aí ele cobrou um valor bem menor, né? 2, 3 vezes menor o valor. E ele falou assim: olha, a gente opera essa semana ainda. E aí eu falei: então tá, então vai ser você mesmo. Então, assim, depois do dia que a gente fez o exame e descobriu, pro dia que meu pai fez a cirurgia, deu 10 dias. Então foi muito rápido que a gente agiu.
E eu percebi que essa minha atitude, ela fez com que, inclusive, as pessoas ao meu redor também não desmoronassem. As pessoas ao meu redor também focaram em resolver o problema. Então, olha como a nossa atitude positiva, ela é sim capaz de influenciar todas as pessoas ao nosso redor, inclusive o marido de vocês. Por isso que eu quis trazer essa história, tá? Isso que aconteceu, por que eu tinha certeza que ali eu ia conseguir resolver o problema? Porque essa minha confiança, ela foi construída quando eu consegui restaurar o meu casamento. Então, essa minha confiança de que eu preciso fazer tudo que está ao meu alcance, e eu tenho certeza que quando eu fizer tudo que está ao meu alcance, aquela vitória ela vai chegar, isso eu levo para o resto da minha vida agora. Entende? Então, gente, isso é algo muito poderoso. E além disso, quando você se torna uma pessoa mais positiva, você consegue salvar o seu casamento porque você se torna uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais agradável. Tem pesquisas científicas falando que a sua sensação de bem-estar ela está diretamente relacionada com a sua felicidade. Então, qual é o seu nível de bem-estar hoje? A gente começa por aí. E olha só que engraçado, qual é o seu nível de negatividade? E se eu te perguntar isso, qual é o seu nível de negatividade? E logo em seguida eu te perguntar qual é o seu nível de bem-estar, pode ter certeza, isso vai estar correlacionado. Se você é uma pessoa negativa, o seu nível de bem-estar não é tão bom. Se você é uma pessoa positiva, o seu nível de bem-estar ele é muito bom. Então, olha só como ser feliz depende muitas vezes da atitude que você tem aqui na sua cabeça e poucas vezes do que está acontecendo na sua vida. Quando estava acontecendo essa situação com meu pai, eu não deixei de ser feliz. Não deixei, eu não fiquei triste, eu não fiquei para baixo, não. Por quê? Porque eu fiz o que eu precisava fazer. Eu fiz o que tinha que ser feito. Então, essa sensação de bem-estar e de missão cumprida e de estar fazendo tudo o que está ao seu alcance é que traz, sabe? Você ser uma pessoa agradável também. E fala para mim, quem é que gosta de ficar perto de pessoas que vivem para baixo? Quem é que gosta de ficar perto de pessoa que só fica reclamando da vida, que só fica reclamando de tudo, que tudo vê coisa ruim, tudo vê, sabe? Quem é que gosta? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas assim. Então, se a gente é esse tipo de pessoa que só reclama, para analisar quantas vezes você reclama no dia. Se você é esse tipo de pessoa que só reclama, comece a prestar atenção. Pode ser que as pessoas se afastem de você justamente por causa disso. Porque você só reclama. Agora, quando você é uma pessoa mais agradável, você aproxima as pessoas. Quer ver um exemplo de uma pessoa que você percebe claramente que é uma pessoa de bem com a vida? A Ivete Sangalo. Toda vez que a gente abre ali a TV, a gente abre a TV, a gente liga a TV e ela tá ali, a gente percebe as pessoas bem alegres ao lado dela. A gente percebe ela atraindo as pessoas gostam muito dela, as pessoas têm muito carinho com ela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tá sempre de bem com a vida. Ela é uma pessoa que tá sempre com a energia lá em cima. Então, gente, se a gente se torna esse tipo de pessoa, a gente aproxima, não afasta mais. Então, esse é um benefício também para o seu casamento, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar de qual é o jeito errado aí de entender essa questão da positividade. Muitas pessoas acham que ser otimista, ser positiva é algo natural. Ou seja, é como se fosse uma característica da personalidade. A pessoa é extremamente positiva e ela nasceu assim. Eu não sou positiva porque eu não nasci assim, logo não posso ser. Isso é um erro, isso é uma mentira que contaram para você. Não é assim. Se você não busca uma maneira de se tornar mais positiva, se você não entende o que você pode fazer para se tornar mais positiva, você paralisa. Você paralisa e você não consegue resolver nada. Você não consegue resolver nenhum problema da sua vida. Parece que sempre que você encontra um obstáculo, você dá meia volta e desiste. Entende? Então, o que você precisa entender é que
Ser positivo é uma habilidade e é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. É uma habilidade que pode ser treinada, tá? Então, se você não treina, se você não desenvolve, aí não tem realmente como ser positiva. Mas se você treina e desenvolve, aí tem. Inclusive, agora eu vou falar para vocês uma dica, né, do que uma técnica que eu ensino dentro do programa Elo no Lar, que é o meu programa de relacionamento. E essa técnica que é para desenvolver a positividade, ela é necessária dentro do programa, porque lá dentro a gente usa a positividade como um meio de influenciar o subconsciente, né? Não vou aprofundar muito nisso aqui, porque senão a gente teria que ficar mais uma hora falando sobre isso, né? Sobre essa questão do subconsciente. Mas essa técnica eu preciso ensinar as minhas alunas para que elas consigam mudar o subconsciente, para que elas consigam mudar os pensamentos delas. E aqui eu trouxe para vocês, tá? Uma dessas técnicas. Como que funciona? Só para vocês entenderem. A positividade, você treinar a positividade é como se você estivesse treinando um músculo na academia. É isso. É como basicamente você estivesse treinando ali um músculo, e toda vez que você treina esse músculo, quanto mais você treina, mais forte você fica. É a mesma coisa. Quando toda vez que você treina a ser mais positiva você fica. Então, o que eu sugiro aqui, que eu vou orientar vocês hoje, já começarem a fazer? Todos os dias, escreva num caderno, faça um diário, sabe? Um diário das coisas pelas quais você é grata. Certo? Por quê? Porque assim, todo dia você vai olhar algo positivo que aconteceu na sua vida e vai trazer para fora de você, você vai expor, você vai externar aquilo. Você vai tirar da sua cabeça e colocar no papel. Todos os dias. Então vamos supor, se você tá num dia ruim, você tá num dia que, sabe, não tá tão bom assim, você teve muito estresse no trabalho e foi um dia que realmente não foi bom. Aí você chega em casa, seu filho te dá um sorriso super bonito, te dá um abraço bem gostoso, fala que te ama. O que eu quero que você coloque nesse diário? O que você vai colocar nesse diário? Foi tudo de ruim que aconteceu? Não. Vai ser agradecendo pelo sorriso do seu filho. Sempre olhando diante de tudo que aconteceu no seu dia, as coisas que foram boas, as coisas que você agradece, as coisas pelas quais você é grata. Se a gente foca no problema, adivinha o que vai acontecer? Mais problema. É isso. Tudo que a gente foca, expande. Tudo que a gente foca, a gente traz mais para a nossa vida. Então, se você está focando só nos problemas do seu casamento, adivinha o que vai continuar acontecendo? Problemas no seu casamento. Agora, se você foca em mudar o seu ponto de vista, se você foca para olhar para uma outra ótica e agradecer, inclusive no casamento, pelas coisas das quais você é grata, adivinha o que você vai conseguir? Você vai conseguir mais coisas boas. Então, a gente tem que praticar a gratidão como um músculo que a gente está praticando para poder desenvolver a nossa habilidade de ser mais positiva, tá? Então, essa é a orientação que eu deixo aqui para vocês hoje. E assim, resumindo, só para você entender tudo que a gente falou aqui. Ser positiva te dá a sensação de bem-estar. E quando você tem essa sensação de bem-estar, você se torna uma pessoa mais feliz, você se torna uma pessoa mais agradável, e isso aproxima as pessoas de você, inclusive o seu marido, tá? Ser positiva te ajuda a resolver os problemas no casamento. Por quê? Porque você tá sempre buscando a solução, você tá sempre buscando sair daquele ciclo de sentimentos ruins, daquele ciclo só de problemas na sua vida, tá? Ninguém aqui tem que ficar reclamando do casamento para ninguém. O nosso foco é em resolver, não é mais em reclamar. O nosso foco é em tirar o nosso casamento da crise. E não é isso que você quer? Você não quer só reclamar, não, você quer parar de reclamar. Então você precisa focar em fazer o que precisa ser feito. E quando você se torna uma pessoa mais positiva, isso te ajuda a resolver esses problemas do casamento. E ser positivo também é um treino que, inclusive, você pode começar hoje com esse exercício que eu passei para vocês, tá? Então, para quem quer se aprofundar mais nesse tema, eu vou liberar aí 3 aulas gratuitas
Quem quiser, digita eu quero aí para mim. Não paga nada, tá? São 3 aulas gratuitas mesmo que eu vou liberar. E aí, para se inscrever, para receber essas aulas, é só acessar o link que está na bio ou comentar aqui para mim, eu quero, que vocês já vão receber todas as orientações, tá? E segunda-feira a gente se encontra aqui de novo. Bom final de semana. Tchau, tchau.